Fala, torcida do Vasco, tô aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo mais sobre esse jogaço que acabou de acontecer lá em São Januário, com o Vasco empatando 2-2 com o Ceará. Infelizmente aí dois vacilos da zaga, o Vasco tomou dois gols do Ceará aí, um no finalzinho do segundo tempo, já ganhando a partida por 2-1. O Vasco vacila e toma o empate. Dois jogadores na jogada e um jogador do Vasco ainda do Ceará conseguiu ainda chutar para o gol. O Léo Jardim defendeu, mas no rebote o jogador do Ceará vem e consegue efetuar o gol aí no Vasco, infelizmente. Mas vamos acompanhar aqui a notícia aqui do fechamento analisando essa partida aí. Mas antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. E vocês sempre vão estar recebendo conteúdos aqui do Vasco. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. 3-0 no Santos, perde os dois outros jogos. Se classifica na Copa do Brasil, ou agora vai. Empata com o Ceará. Empata com o Ceará. Nessas circunstâncias. Incrível Com o Ceará, como o Vascaíno não consegue ter uma sequência de paz. E, aliás, troféu vacilão do domingo. Pode dividir entre o Vasco e o Galo. Porque venciam em casa, contra adversários diretos, com um jogador a mais. O Galo exatamente. também tinha um jogador a mais, que o Zé Ivaldo foi expulso no Santos. E sofreram empate numa bobagem diferente, né? O Lianco fez um pênalti estúpido em BH e o PH deixou o Pedro Henrique livre. Pelas circunstâncias do empate em São Januário, foi mais doloroso para o Vasco, entendeu? O Vasco botou vantagem no placar duas vezes e dois erros individuais. O primeiro do Matheus Cocão e depois do Paulo PH. Henrique. E o Vasco já perdeu pontos nesse campeonato com gol, levando gol em cima da hora dentro de casa algumas vezes. Então é trauma em cima de trauma para o torcedor do Vasco. Você começa a ver Você começa a ver a gente está vendo os melhores momentos do jogo. O Paulo Henrique, que fisicamente é um jogador muito bem preparado, né? Relacionado pelo seu Vive até um bom momento, né? Na lista longa da seleção. Você vê que eu acho que ele fica esperando o lançamento na ponta, Não fecha. o gesto corporal dele. Quando ele gira o corpo, o cara já tá meio que né, em cima dele, né? Mesmo assim, ele acaba errando, né? E ele teve a chance ainda, porque ele chega na frente ainda. Porque como você falou da parte física dele... Boa noite, viu, seu Paulo Nunes? Boa noite, já tinha dado Paulo boa noite a Nunes, vocês, Rizek, Paulo Tudo Nunes. bem? Quanto tempo eu não te vejo, né, André? Ruf. Felipe Melo, Paulo Nunes. Isso aqui é um perigo, isso aqui já tá soltinho hoje. Carmona, não fica triste não, Carmona, as coisas vão dar certo. Que isso, cara? Mas sobre o Paulo Henrique, ele se recuperou. Que isso, cara? Ele se recuperou, chegou à frente do jogador e ficou na dúvida, a tomada de decisão, né? Ele ficou na dúvida de tirar, ali o lateral tem que tirar, porque ele fechou, tá correndo pra trás. O Cuesta falou que faltou comunicação. Exatamente, alguém tem que falar, tira, porque ele tá correndo pra trás. Já é uma dificuldade imensa o defensor correr pra trás com o atacante e vindo de frente. Mas eu queria também falar sobre um time, a gente tá falando aqui de oscilação, vou falar de um time que, para mim, não está tendo mais essa oscilação. Ao contrário, ele está aqui subindo, que é o Palmeiras. A vitória que o Palmeiras teve contra o Internacional já é o terceiro jogo do Palmeiras que ele faz um jogo que me chama a atenção. Eu falava muito a respeito disso. Muito tempo, bom. exatamente. Agora tá ganhando, tá tendo desempenho. Exatamente. Ele está vencendo, como o Abel gosta, que é resultadista, mas está desempenhando. Eu acho que isso é importante nesse momento de brasileiro e de Libertadores. Que virada do Vitor Roque, né, cara? Absurdo. O cara fez 3 gols num tempo só. Agora, você acha que a dor do Vasco é maior que a do Galo, mas eles estão muito parecidos, Não, as circunstâncias beleza. do empate. As circunstâncias. Eles estão em situação muito parecida, cara. Porque o Galo tem 25 pontos, tem um jogo a menos, o Vasco tem 23. E eles não conseguem sair dali, cara. Eu acho até que o Vasco Joga em casa, não adianta, joga fora, não Eu acho adianta. até que o Vasco tem jogado melhor que o Galo. Também acho. Agora, Tem jogado. a falta de Tem jogado, sorte do verdade. Vasco é algo aviltante. Torcida do Galo hoje lotou a Arena MRV. Torcida do Vasco hoje foi lá para São Januário e viram o time ganhar o troféu eu acho isso vacilão aí? do domingo. Eu nem concordo muito com a falta de sorte. Boa noite, amigos. até porque eu nem foi erro concordo. técnico também, Sabe né? assim, porque o Vasco pediu, pô. Pois é, errou. Assim, nós vamos ver as imagens depois. O primeiro gol do Vasco é uma soma de erros. Exatamente. É uma soma de erros. O segundo gol é uma Primeiro soma gol que de ele erros. leva, né? O primeiro gol que o Vasco leva e o segundo gol que o Vasco leva é uma soma de erros que, de repente, apenas com falar,
Apenas com a comunicação você pode evitar isso. Exato. É o que o Cuesta falou? Que é o que o Cuesta falou? Exatamente. É isso, é. Exatamente, apenas de comunicação. Então, assim, é uma soma de erros. Poxa, o Vasco fez mais difícil, começar ganhando o jogo. Aí depois, poxa, fazer o 2-1 novamente. Aí, assim, não tem como, não tem sorte que aguente os erros Tem uma individuais. expulsão do Ceará ainda. Mais uma expulsão do Ceará. Então, assim, acho que o Vasco pediu calorosamente É para que o Ceará nervosismo empatasse o isso, jogo. Felipe? A falta de comunicação é gerada pelo nervosismo? Não, aí? pode ser porque ele não fala o idioma, tá certo? Mas o Léo Jardim, ele fala o idioma. O Léo Jardim, tá de frente. ele tá de frente. Ele tem que falar, dá um chutão. Tá aí o Tira. gol, Felipe, ó. Olha só, Aí, ó. esse gol aí é uma soma de erros. Primeiro, o Léo Jardim faz a leitura da situação equivocada ao meu modo de pensar. Ele tinha que dar um bico pro alto. Porque ele tá de frente, né? Ele tá vendo o jogo, Exatamente. a jogada toda. Segundo, o Cocão, na hora que ele tá descendo, ele tem que descer com muito mais velocidade. E haja visto que ele é um jogador canhoto, ele tem que puxar para a esquerda para meter essa bola de primeira para outro lado. Ele veio de forma lenta e caiu a bola no pé direito dele, sem confiança. Displicente na jogada. Então, assim, é uma soma de erro, cara. É uma soma de erro. Depois o jogador fez o que eu fiz contra o Corinthians ali, me joguei na bola. Lembra aquele jogo contra o Corinthians? Me joguei na bola, tô até agora dando carrinho. E o cara fez o gol, foi o que aconteceu. E aí, ó. Exatamente, você falou uma coisa agora que a gente tá falando do erro do Vasco, mas também a jogada do Ceará também, né? Do Paulo Baia foi Muito boa jogada. Agora o jogo continua, o Vasco vai dominar, vai fazer os segundos, fala, pô, agora acabou o jogo. Exatamente. Esse primeiro, Felipe, esse primeiro gol que a gente mostrou de empate do Ceará, tem algumas coisas que dá pra gente chamar a atenção em relação ao que é uma marcação-pressão também, né? Que aí você dá a moral pro Ceará. Dá moral pro Ceará. Cinco jogadores lá dentro. Porque a gente vai mostrar mais pra frente com mais clareza aqui no nosso telão pequenininho aqui do fechamento. Mas você vê o movimento do atacante. Porque o movimento do atacante, ele fecha a perna direita do Léo Jardim. Outra roubada Nesse lance de bola, também, né? eu ia mostrar isso aí Outra agora. roubada de bola. Outra marcação. O Ceará colocou 4, 5 jogadores nessa saída, porque sabe que o Diniz gosta dessa saída. É por isso que tem muito ter mérito aí leitura. da equipe do E Ceará. veja bem, mérito por quê? Porque eu vi o jogo do Vasco e Botafogo no Newton Santos e o Vasco diversas vezes saiu jogando com a bola dominada e conseguiu sair jogando, mesmo com a pressão alta do Botafogo. Então, assim, os caras têm que entender que cada jogo tem que ter mais concentração ainda. Você falou eu falei brincando aqui, mas é verdade, o nosso programa, o fechamento, ele já começa antes de a gente entrar aqui no ar. Você falou uma coisa que é importante, eu acho que a gente falar aqui no ar, em relação ao sistema tático e de uma peça importante do Vasco na construção. Você vai entender onde eu vou chegar. Você falou, pô, o Tietê faz falta nessa saída de bola do Vasco. Falta também pro Diniz, nesse caso, entender que quando você não tem esse jogador, caso o Tietê, mudar um pouco, dependendo da característica do adversário, que o adversário que o Paulo Nunes falou, já vai chegar e vai pressionar. Já sabemos. Eu não tenho o Tietê, eu tenho um jogador que não tem essa característica. Não dá pra ele mudar um pouquinho essa leitura, dependendo do jogo? E aí, pra quem não viu, é o lance da expulsão do Rodriguinho. Justa, na minha opinião. Justa? Na minha opinião, justa. Na minha opinião, segue decisão de campo. O VAR não tem que se intrometer nessa Ele chega situação, tarde não. por cima ali, acaba Ele foi no campo, né? Na hora. Exatamente. Ele estava muito próximo do lance. Decisão de campo para amarelo ou vermelho. O juiz decidiu expulsar, que seja. Chega tarde por cima. Será que essa situação do Tietê não faz sentido? Primeiro, o Tietê faz muita falta pela qualidade de bola no pé. Sim. O Tietê é um cara que gira tanto para a direita como para a esquerda, é um cara que tem facilidade com as duas pernas. Corre com ela, né? Corre com ela. E os dois centrocampistas hoje do Vasco não são jogadores tão, como pode dizer, tecnicamente, né, dotados tecnicamente. São caras que marcam bastante, mas não são tecnicamente tão bons como é o Tietê. Eu acho que isso é leitura de jogo. E olha, muitas pessoas ficam, que não entendem o dia a dia ou que não vivem o dia a dia com o Diniz, falam assim, pô, mas o Diniz não fala porque não pode dar chutão. Mas diversas vezes o Diniz já gritou mandando dar chutão. A leitura de jogo quem faz é o atleta dentro de campo. É isso. Então o atleta dentro de campo os caras estão fazendo pressão, eu não tô numa qualidade mental pra sair jogando, eu não tô hoje, não dá pra sair jogando, eu tô com medo de sair jogando, dá um bico pro alto. Dá um bico pro alto. O chute pro alto também é recurso. O Luiz Henrique, treinador do Paris Saint-Germain, no início do jogo, todo início de jogo, ele dá um bico pro outro lado. Ele dá um bico pro outro lado. Isso faz parte também do jogo, faz parte da tática também, sabe? É estratégia. Então eles têm que fazer a leitura dentro de campo. E essa questão que você falou sobre o Matheus Carvalho. E aí o gol. E aí o gol. Aí foi um absurdo. Olha isso aí. São dois jogadores com Ele teve 3 oportunidades de tirar a bola. Desculpa, 2 não, são 3 jogadores, porque o Léo Jardim também tá de frente. Tá de frente. E ninguém fala absolutamente nada. Ele tá marcando de fora, o cara tá por dentro. Paulo?
Ele achou que o lance ia ser lá, o lançamento ia ser lá. Exatamente. Ele estava totalmente de fora lá e deixou por dentro, Faltou que é onde é mais perigoso. aí, sincronia, porque se ele fecha, Lédio, se vai pro fundo, ele dá tempo dele Aí sair ele lá. chega, Pra dentro não tem como ele chegar. Mas essa Mesmo, saída ele é rápido, ele conseguiu ainda chegar na Não, frente. ele chegou 2 vezes. A bola quicou na frente dele, ele poderia ter tirado pro lado dele, do lado esquerdo ou pro lado direito. Agora, o gol do Pedro Henrique é o gol de quem acredita até o final. Até o final da jogada. Porque atacante que não acredita ali, o cara, poxa, não tocou a bola, ele não acredita Eu até o listei final. 2 pontos que vocês debateram hoje como pecados do Vasco. Primeiro, o que o Cuesta já disse ali, falta de comunicação nos 2 gols. Justo. E falta de repertório na saída de bola, que o Vasco sofreu muito hoje com a marcação do Ceará. É isso que eu ia falar sobre esses 2 jogadores. O passe do Robert Renan pra ele tá correto. Esse movimento aqui, ó. Por que ele faz? Ele cobre o passe, Ele fecha a linha aqui, de né? passe Fecha a linha do de lado passe. direito do Léo Jardim. Exato. Aí ele obriga o quê? Jogar a por tocar no dentro. volante. Jogar a tocar por por dentro. dentro. E aí fala, Felipe, que você Aí falou tem alguns erros que é muito importante, que para o jogo Pode de soltar, início pode soltar. não pode acontecer. O zagueiro pelo outro lado, pode voltar a jogada. Fechou, né? Volta a jogada um pouquinho. Vem cá, Fê. Onde você quer aqui? Você que manda aqui, Felipe. Qual foi, meu Irmão, treinador? O zagueiro... Vamos lá. Esse aqui, Ele fechou, né? o Lucas, né? O Lucas Freitas, Freitas. exatamente. Ele tem que... A bola tá chegando pro Léo Jardim, ele tem que estar lá. Abrir lá do outro Abrir lado. lá pra dar outra Não, opção. ele tem que estar lá com o pé na linha. O Léo Jardim vai tocar a bola pra ele. O Pedro Raul jamais ele vai lá. Então eu tinha que ir lá na pé na linha. É o que o Diniz faz. E olha, Felipe, Pra dar saída de bola. nessa sequência, Felipe, olha a leitura desse jogador aqui, ó. Ele foi importantíssimo. Olha a leitura desse jogador aqui, solta o lance. Olha como é que ele já vai Ele fecha o pressionando caminho aqui, ó. todinho, lá, ó. Como é que ele já vai saindo pressionando aqui, ó. Paulo Baia. Isso aí é mérito do treinador, Paulo Baia. né? Isso é mérito do Além de treinador. fazer a marcação, Denilson, ele faz a jogada, né? Porque ali o jogador pode Exato. estar afobado, chuta em cima do jogador. Ele não, ele corta lá. Você vê, Fê, que ele já vem aqui, ó. Ele já entende que a pelo bola lance, vai ali. Exato. E ele já corta o passe. Eu vou até retirar o que eu falei, que o Cocão ele vem com velocidade, sim. Sim. Ele não vem com lentidão, não. Desculpa, foi um erro meu. Ele vem com velocidade. Só que ao invés dele, obviamente que ele já vinha olhando pra cá pra dar o passe pra direita, como ele é canhoto, eu acho que ele tinha que vir já pra dar o passe pra esquerda. O Lucas Freitas, ele tá Fez errado, fechado, concordo com ele você. mata toda a jogada. toda a saída. Ele mata toda a jogada, toda a saída de bola. Esse, Felipe, já é o segundo gol. O gol do empate do Ceará. O Vasco vencia até o finalzinho do jogo. Pedro Henrique, E aí o gol do Pedro Henrique. O outro lance que é interessante que a gente estava falando, a movimentação do Paulo Henrique. Ele tá preocupado do lado a gente esquerdo. consegue voltar um pouquinho o lance, porque ele está Perfeito, preocupado. perfeito. Volta mais um pouco. Aí, Olha lá, aí. Olha o corpo dele como Olha ele tá lá, virado. ele ó. já está direcionado, Pra lá, esperando a pra bola ir lá saída. na ponta. Exatamente. E aí ele acaba. Mesmo assim, ele é surpreendido. Ele é rápido, ele tem que ele é girar. rápido. Ele tem que fazer o Ele giro. gira todo ao contrário e sai na frente do E jogador. ainda sai na frente. Exatamente. E aí não dá pra culpar o Fernando Diniz, né? Não, isso aí A é gente tem um, esse aí né, de jogar. Isso aí é individual. O primeiro gol de empate, o Diniz, de repente, até o Felipe já trabalhou, ele falou, pô, dá o chutão. É. E aí eu acho que o Léo Jardim seria esse responsável. Porque se eu tô de costas, Porque cara, ele não que toca começa em a mim, jogada. cara. Eu tô te vendo. Exato, Eu ele não toca a começa a bola em jogar. mim, eu tô de costas. É Pô, isso dá o mesmo. chutão. É isso E aí eu mesmo. acho que faltou essa comunicação. É isso E aí mesmo. só pode soltar o lance pra gente mostrar até o final. Que aí, mesmo assim, ele consegue se recuperar. Ele chega à frente ainda lá. Ele tá na frente do Aí, lá, ó. Aí ele podia tirar. Duas vezes, né? Teve dois momentos ali de Dois tirar. momentos. Ela quicou 2 vezes na Aí frente é dele. hesitado ali, E aí vai no- porque tem a falta de comunicação. A falta de Ele Exato. com esse. Exatamente. Ele Fica poderia esperando o outro. E era simples, ele poderia proteger a bola pro Cuesta chegar. Exato. Ele poderia dar um chute pro alto. Exato. Exato. Aí os dois ficam um esperando Cuesta pelo podia dar um outro. chute pro lado Exatamente. dele. Aí dormiu nessa hora e dormiu também quem não acreditou. O atacante acredita, o zagueiro não acredita. Sempre o atacante E nesse vai. caso, o zagueiro tem sempre que acreditar que vai ter um erro. E Felipe, E ele não acreditou que teve erro. o Rizek falou aqui no comecinho, pro Lédio, até perguntou pro Lédio, que tem um jogo da confirmação, né? Você falou do 6, lá no Morumbi. E aí vai contra a Juventude. Juventude depois Corinthians. Cara, aí o jogo do Vasco contra o Juventude lá foi, eu acho, um dos piores jogos do Vasco. Foi. E aí repete o cenário de vencer da forma que venceram na Copa do Brasil, de avançar. E aí tem um cenário ideal, que é jogar diante do torcedor em casa. Confiança total. Com a confiança, e aí dá esse vacilo por causa de 2 erros. Os 2 grandes triunfos fora de casa, né? Contra o Santos no Morumbi, 6-0, contra o Botafogo no Newton Santos. Ganhou do esporte nesse Aí intervalo a torcida também no vai Recife. pra São Januário e fala, pô, agora Agora vai. Curtir. Agora arranca. E o Vasco ainda não tem esse direito a E tem curtir, uma coisa, cara. André, que a gente tem que... É só ressaltar. drama, Eu cara. falei isso com o Denilson e falei com o Lédio. O Felipe não? O Felipe não, né? Ele não estava nesse momento ainda. Ele Cheguei depois. Chegou depois. Chegou depois, então. Inclusive, desculpa, a falta no copo foi minha. Foi sua. A falta no copo foi minha. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo do Fechamento Sport TV.
Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. E também vocês sempre vão estar recebendo esses excelentes conteúdos aqui na plataforma. Valeu e até o próximo conteúdo.